Vou explicar para vocês o que está acontecendo hoje com a revisão da vida toda, quais são os próximos atos e passos desse processo. A revisão da vida toda é um processo que estava sendo julgado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O INSS, após os aposentados ganharem por 2 plenários, no virtual e também no presencial, o INSS opôs embargos de declaração, onde ele traz 2 coisas práticas ali. Uma, ele busca a anulação do julgamento porque ele disse que houve ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal. Isso não ocorreu. Em 2 plenários do Supremo Tribunal Federal isso foi debatido e chegaram os ministros na maioria de que não houve ofensa, não há porquê ter anulação do processo. Então a gente está muito confiante com relação a isso. Mas o INSS, sabendo que ele não poderia rediscutir a matéria, que isso já foi tratado no plenário, o plenário falou não houve ofensa, a cláusula de reserva de plenário não tem que ter anulação do processo, o INSS ele fala assim, 5 ministros votaram favoráveis, 5 votaram contrário, 5-5. Não teve uma maioria. Por quê? Porque o ministro aposentado Ricardo Lewandowski foi omisso. Ele não tratou desse tema. Mas aqui o INSS se engana. O ministro Ricardo Lewandowski não foi omisso. Ele foi explícito nos 2 plenários que ele seguia integralmente o voto do relator. Primeiramente, o ministro Marco Aurélio, que se manifestou de que não havia ofensa à cláusula de reserva de plenário, e posteriormente ministro relator Alexandre de Moraes. Ele foi expresso, siga o relator e segue na integralidade. E mais, se vocês olharem o voto do ministro Alexandre de Moraes, a jurisprudência citada por ele é do ministro Ricardo Lewandowski. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, por meio de uma resolução, que é a 642 de 2019, em seu artigo 6º, ele dá 4 opções de voto. A primeira opção, que é a linha A, diz que o voto vogal, que é o voto que acompanhou, que é o voto do ministro Ricardo Lewandowski, pode seguir o relator. E ele segue em todos os fundamentos do relator. Senão, ele faria uma ressalva, ele abriria uma ressalva e não fez, que é uma das opções que ele tem. Ele não fez, seguiu na integralidade. Relator se manifestou sobre isso? Sim. Concordei com ele? Sim. Eu sigo. Não há qualquer omissão. É subestimar a gente entender que ali houve uma omissão do ministro aposentado. E se houve omissão do ministro aposentado, por que não houve omissão do ministro Luiz Fux, que foi citado como alguém favorável à anulação do julgamento? O ministro Luiz Fux, se vocês olharem o seu voto, vocês vão encontrar que ele não trouxe nos debates, mas no voto não há qualquer menção à ofensa à cláusula de reserva de plenário, à anulação do julgamento. Por quê? Porque ele certamente, corretamente, fez como o ministro Ricardo Lewandowski. Ele seguiu o voto divergente, que foi o voto do ministro Nunes Marques. Então não há omissão. Outro ponto que a INSS traz é a modulação de efeitos para não pagar para vocês os atrasados, ferindo a sua própria lei de benefícios. A própria lei de benefícios do INSS diz que tem que pagar os últimos 5 anos, mas o INSS ele busca ir contra a sua própria lei nesse pedido, nesses embargos. Então a gente também acredita que isso não vai passar. Como está o julgamento? Ocorreram 3 votos favoráveis aos aposentados, 4 votos, me perdoem. Ministro Edson Fachin, ministra Carmen, e não aceitando os embargos do INSS. Ministra Rosa Weber, ministro Alexandre de Moraes. E ocorreram 3 votos favoráveis a pedido do INSS. Ministro Cristiano Zanin, ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Dias Toffoli. Então, nós iremos para o plenário presencial agora do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ele pediu destaque. Quando estava 4-3, o ministro Alexandre de Moraes, vendo que esse processo deveria ir para o plenário presencial para ali ser debatidas essas questões. Lembrando, o ministro Alexandre de Moraes é um grande defensor desse direito dos aposentados. Foi muito importante o que ele fez em pedir destaque, porque acredito eu, ele entende que no plenário presencial não pode passar essa anulação, porque ali durante os debates vai ficar mais do que comprovado de que não houve omissão.
Nós prontamente fizemos, eu por meio do IEPREV, eu e Murilo fizemos uma questão de ordem no processo, após o voto do ministro Cristiano Zanin, informando que não existe qualquer omissão, que é entender que existe omissão vai contra o regimento do Supremo. Interessante, 2 pesos e 2 medidas, né? O ministro Ricardo Lewandowski não falou em seu voto, porque ele segue conforme o regimento, e o voto dele é omisso. Mas o voto do ministro Luiz Fux, que também foi ao encontro do regimento, aí não existe omissão. 2 pesos e 2 medidas. Isso é muito teratológico, é o termo que a gente usa para relacionar uma situação como essa, para nominar uma situação como essa. Bom, e agora o processo vai ocorrer no plenário presencial. Saiu do virtual, foi para o presencial. Aquele que a gente vê na TV, onde os ministros debatem, nós esperamos ter a oportunidade de fazer a sustentação oral da questão de ordem levantada, lembrando que a parte, por meio da doutora Gisele, também trouxe uma ótima fundamentação em sua questão de ordem, e a gente está muito confiante que no plenário do Supremo isso não vai passar. As fundamentações do INSS não vão passar. Lembrando que nós temos o relator favorável, defensor desse direito dos aposentados. As nossas fundamentações são regimentais, são legais, são jurisprudenciais, são muito fortes. O INSS não tem esse amparo legal e jurisprudencial. Tem prazo para o julgamento no plenário presencial do Supremo? Ainda não. Nós acreditamos que seja no início do ano que vem, em razão do processo já estar pronto para julgamento, completamente pronto, e a idade avançada, muitos doentes dos autores desse processo. O Supremo tem sensibilidade com relação a isso, e podem ter certeza que a gente vai cobrar essa celeridade, que o processo seja rapidamente pautado. Por quê? Muitas pessoas estão falecendo, muitas pessoas precisam desses valores para sobreviverem, para comprar remédio, para comprar mantimento. Então, podem ter certeza que a gente está trabalhando muito. Algumas vezes, ainda mais nessa reta final, não tive tempo para fazer vídeos, para trazer esclarecimentos, porque eu sempre friso isso, eu não sou youtuber, eu sou advogado. A gente estava trabalhando muito. A gente estava trabalhando muito nesse processo, dia e noite, indo para Brasília, traçando estratégias. Então, só quero trazer essa informação para vocês, que algumas vezes deixo de fazer um vídeo, fico algum tempo fora aqui do YouTube, mas é porque a gente está trabalhando bastante para que o aposentado consiga esse direito. Tá bom? Então vamos aguardar. Nesse ano de 2023, muito, 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 muito difícil, para não dizer impossível, do processo ser julgado, mas ano que vem a gente está confiante que seja no começo do ano. Agora o Supremo entra em férias, ele retornando de férias no mês de fevereiro. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, um excelente final de ano para todos.